Shalom, shalom, tudo bem? Tudo bom com vocês? Que a graça do Altíssimo esteja aí sobre a tua vida nessa manhã, a presença do Senhor esteja sobre você, que o Senhor alcance e toque a tua vida com poder, com graça. Amém? Shalom, shalom, tudo bem com você? Que a graça do Altíssimo toque a tua vida com poder, com graça, que a manifestação do Senhor seja real, poderosa e tremenda sobre a tua vida. Quero nessa manhã continuar a gente estudando os milagres de Pedro. Bem? E hoje eu quero falar sobre o milagre mais famoso, aquele que ficou famoso, né? E que todo mundo fala sobre ele, o milagre do paralítico na porta formosa. Bem? Então eu quero que você abra a tua Bíblia aí, você que está aí, shalom, shalom, para todo mundo que está entrando, né? Quero que você abra a tua Bíblia aí, lá em Atos capítulo 3, amém? Atos capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Pedro e João, deixa eu tirar o óculos, eu não consigo ler. Pedro e João subiam junto ao templo, e a hora era nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. É lindo esse texto, é maravilhoso, né? Quando a gente lê, a gente entende aqui o milagre, aquilo que o Senhor está fazendo e fez. O que eu quero trazer hoje são os pontos, alguns pontos desse texto, e trazer para nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nos colocarmos nessa posição. Primeira coisa que ele mostra aqui é que eles estavam subindo ao templo pela porta formosa. Há várias especulações, há vários estudiosos que falam sobre isso, qual era a porta para a entrada do átrio das mulheres, era a porta de entrada para os gentios, não importa qual era, o importante aqui é que eles estavam, aquela porta era conhecida como porta formosa, era uma porta bonita, era uma porta de entrada que devia ser muito bonita, né, a ponto de eles chamarem ela de uma porta formosa. Era a porta que ostentava, que mostrava, que trazia, né? E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê isso, a porta ali, né? E aí você vê um coxo, que todos os dias alguém levava e colocava aquele homem na porta para pedir esmola. A palavra de Deus diz que ele era coxo desde o ventre da mãe, ele nasceu coxo, né? Ele era paralítico ali, desde o ventre da mãe ele estava ali. E ele era levado e colocado na porta, para ele poder pedir esmola ali. Irmão, eu quero hoje parar para que a gente olhe esse texto com outros olhos, num outro enfoque. Vamos imaginar que essa porta formosa seja a Jesus, aquele que é formoso, que é belo. Essa era a porta que levava para o templo, que levava na presença de Deus. Ele mesmo, o próprio Jesus disse que ele era a porta, bem? E ele afirmou isso: eu sou a porta, se você entrar por mim, né? Então ele é a porta. Agora, quem é aquele aleijado que está sentado? Eu, você. Nascemos com defeitos, com deformidades por causa do pecado. E é interessante que não havia na porta um cego, não era na porta um surdo, mas quem estava na porta era um aleijado, que não conseguia andar, que tinha os seus pés e os seus artelhos, diz a Bíblia, que eram deformados, a sua caminhada, ele não conseguia caminhar, os pés, a caminhada deformada, os pés deformados. Quando a Bíblia está falando de pés, dos artelhos, do pé deformado, está falando da caminhada.
E nós éramos assim. Nós vivíamos uma vida e nascemos no pecado e tínhamos uma vida em que a nossa caminhada era deformada. Que a nossa caminhada não tinha e não caminhávamos com os pés firmes. Nós éramos assim. Nós tínhamos essa posição. E há muitos hoje, irmãos, que ainda vivem lá fora, vivendo esse tempo de pés deformados, de pés que não conseguem andar. Muitos estão lá. Mas eu acho interessante que esse homem, ele era levado à porta do templo. Ele não entrava porque era proibido entrar aleijados dentro do templo. Mas ele ficava na porta. Ele ficava esperando. Ele ficava ali na esperança de alguém dar dinheiro. De alguém vir e ter misericórdia dele. E de alguma forma o ajudar. Irmão, há tantas pessoas como eu, como você, que estão precisando de ajuda. Que estão muitas vezes na nossa porta, precisando. E eu não estou dizendo de dinheiro, irmão. Eu estou dizendo de uma palavra, de algo que tem que mover dentro do teu coração. Você entender isso. Aquilo que você tem pode abençoar as pessoas. Aquilo que você tem pode ser um diferencial na vida dessas pessoas. O que você tem pode fazer essas pessoas entrar por essa porta. Olha o contraste, numa porta formosa, a gente olha um deformado. Nós éramos assim. Você, eu, éramos assim. Mas o Senhor tem pessoas que se levantam para fazer a diferença. E aí a gente vê Pedro e João. E nós estamos falando de Pedro esse tempo, né? Pedro vai, Pedro se levanta. Pedro vai ao templo para orar e Pedro passa. A Bíblia diz que Pedro e João faziam isso sempre. Pedro e João faziam isso sempre. Iam sempre ao templo. Iam sempre ao templo para orar. Sempre iam ao templo para colocar, para estarem orando diante do Senhor. E eu acho interessante quando a gente para pensar o seguinte, que se Pedro e João iam sempre, então eles viam sempre aquele homem ali. Porque a Bíblia diz que todos os dias colocavam aquele homem. Mas então por que chegou aquele determinado dia em que Pedro vai até aquele homem para que ele possa ser curado? Sabe, irmãos, ali eu entendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para o milagre. Há um tempo para o derramar de Deus. Há um tempo que as coisas vão acontecer. Há um tempo em que as coisas vão acontecer na tua vida, na minha vida. Eu gosto, claro, tem um texto de Eclesiastes que fala um tempo determinado para todas as coisas, tal. Mas eu gosto também do termo lá em Gênesis, quando fala do dilúvio, que chegou o tempo em que as nuvens ficaram cheias e a chuva caiu. Teve um tempo determinado, um dia que Deus determinou para a chuva cair. E também teve um dia em que Deus determinou que a chuva parasse. Sabe, irmãos, há um tempo, há um dia determinado por Deus para a tua vida. Houve um dia determinado para aquele aleijado. Houve um dia determinado para que Pedro pudesse ser um instrumento na mão de Deus ali. Há um tempo determinado pelo Senhor para todas as coisas na minha vida, na tua vida. Amém? E é isso que eu quero que você entenda aqui. Quando Pedro chega perto daquele homem, ele estende a mão para pedir algo. Irmão, há muita gente querendo coisas naturais. O que é coisas naturais? Dinheiro. Você quer coisa mais natural do que dinheiro? Dinheiro compra tudo, dinheiro compra as coisas, mas compra o quê? Compra coisas naturais. Dinheiro não compra aquilo que não é natural. O que não é natural? Por exemplo, saúde. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra alegria. Dinheiro pode comprar felicidade. Alegria não. Dinheiro não compra paz. E principalmente, dinheiro não compra salvação. Mas há muitas pessoas que ficam sentadas à beira da porta, esperando ter algo de Deus, algo natural. Se a gente pegar Pedro e João, na figura do Espírito Santo, há muitas pessoas esperando coisas naturais e vão à igreja na esperança de receber coisas naturais.
respostas de emprego. Ah, Deus não pode responder emprego? Pode, mas a motivação sua de ir ao Senhor não pode ser pelas mãos, mas tem que ser por Ele. Há uma canção que diz: eu não vou ao Senhor pelas suas mãos, eu vou ao Senhor pela sua face. Então Deus tem buscado em nós e ido para achar em nós o nosso coração disposto diante dele. Não pelo que ele pode fazer naturalmente, não pela prata e ouro que ele pode dar, mas que a gente possa ir ao Senhor e colocar a nossa vida diante dele. Não buscando a mão, mas buscando a face. Quando Pedro chega para ele, Pedro fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Sabe o que o Senhor Pedro está dizendo? Não tenho. Sabe o que o Senhor está dizendo para o meu coração, para o teu coração? O Senhor está dizendo para você: olha, as coisas naturais, elas são pequenas demais. O que Deus tem para nós, o que Deus quer liberar e nos abençoar e trazer para as nossas vidas é algo bem interessante. Sabe o que é? Ele fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que ele estava dando? Milagre. Um milagre. Qual o milagre? O milagre da transformação, da salvação. A mudança. Os pés daquele homem foi transformado. A caminhada dele começaria a mudar. Consegue entender o que eu estou dizendo para você? A caminhada dele, os pés dele estavam sendo transformados pelo Senhor. A caminhada dele estava sendo transformada pelo Senhor. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Deus quer mudar a tua caminhada. Eu não sei como você tem andado. Pode ser salvação, glória a Deus, mas pode ser um conserto, uma mudança de vida, um posicionamento diferente que Deus quer que você tome na tua vida, em que você está sentado esperando que coisas naturais aconteçam. Consegue entender? Talvez você esteja sentado esperando que naturalmente as coisas aconteçam. Tem pessoas que ficam sentados esperando que o tempo resolva situações. Querido, o tempo não resolve. Tem coisas que é você quem tem que fazer. Vai depender do seu posicionamento, da sua mudança, do seu coração mudando, se posicionando, para que as coisas comecem a acontecer na tua vida de maneira diferente. Não é tempo de ficar sentado esperando que algo vai acontecer, que Deus vai se mover, que as coisas irão acontecer de maneiras diferentes. Não é isso que o Senhor está chamando você. Deus está trazendo para o teu coração. Deus está dizendo para você, hoje, é um milagre, é um posicionamento. Ele está dizendo: levanta em nome de Jesus. E é interessante, olha o que a Bíblia diz assim, que o Pedro olhou, né? Olhou. Pedro chegou para eles e pegou para aquele homem e falou: olha para nós. Levanta o rosto. Dá a impressão que ele deve ter feito isso, né? Abaixado a cabeça e estendendo a mão. Aí Pedro fala: olha para nós. Ele ergueu a cabeça para olhar para Pedro e para João. Eu entendo que isso é levantarmos os olhos para o alto. É tirarmos os olhos das coisas naturais e olharmos para o Senhor. Sabe o que Deus está falando com você hoje? É hora de você levantar os olhos para ver a resposta. Se você quer ver o milagre, erga os olhos. Para de ser aquele de cabeça baixa que espere as coisas naturais, mas erga os olhos para ver aquilo que o Senhor tem para você. Erga os teus olhos para viver o milagre, erga os teus olhos para ter resposta, erga os teus olhos para ver o que o Senhor tem para você. Olha para nós. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje? Olha para mim, levanta os olhos. Deixa o milagre tocar a tua vida. Deus quer transformar a tua caminhada. Deus quer transformar seu caminho. Deus quer transformar aquilo que você tem vivido. Deus quer transformar, tirar você de uma condição de miséria. Aquele homem vivia como um mendigo no meio daquela situação. Um homem que dependia das pessoas. Vivia numa miséria. Uma miséria de vida que o Senhor quer transformar e tirar você dessa condição. O que o Senhor está falando com você nessa manhã, e Ele está trazendo para o teu coração é: levanta, ergue os olhos, eu tenho algo diferente.
eu tenho algo para transformar, eu tenho algo para trazer, eu quero consertar teus pés, eu quero consertar tua caminhada, eu quero que você ande de maneira diferente, eu quero que você entre pelas portas, como aquele homem fez. Quando Pedro pegou a mão dele e ele ficou de pé, é interessante que a Bíblia diz que ele glorificava a Deus. Ele entendeu que não era Pedro, ele entendeu que não era João, mas era o Senhor quem estava curando. Sabe, querido, não são os homens que vão fazer a diferença na tua vida. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o chefe, não é o seu patrão, não é o marido, não é a esposa, não. O que vai fazer diferença na tua vida é Deus, é o Senhor. Ele é que vai fazer a diferença, é a transformação na tua caminhada. É os teus olhos nele, focados nele, diante dele, para viver aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero ativar teu coração nessa manhã, ativar você com essa palavra, trazer para o teu coração dizendo: levanta, olha os olhos, erga os olhos, veja. Lá no Salmo 121 diz: eleva meus olhos para o monte. Aí o salmista pergunta: de onde virá o socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não estava dizendo que o socorro viria dos montes, não. Ele estava dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Talvez os teus olhos estejam colocados aí nos montes. Você está esperando um monte da resposta, um monte do patrão, um monte do apóstolo, do pastor, um monte de tantas coisas. Deus está dizendo para você: o teu socorro vem do Senhor. Aquele aleijado levanta entendendo que o chamado e a bênção dele não estava em Pedro, mas estava no Senhor, que fazia diferença na vida dele. Estava no Senhor, que estava movendo todo aquele milagre. E ele se levanta, e a Bíblia diz que ele glorificava a Deus, e saltando ele entra pela porta. Eu quero dizer para você: o Senhor está hoje ativando você, para que você entre saltando para viver o milagre. Eu acho interessante, ele não entra caminhando devagarzinho, ele entra saltando, em que as pessoas olhavam e se admiravam de ver a alegria que aquele homem estava tendo, de estar sendo curado, de estar sendo salvo. Não só uma coisa natural, mas algo que estava acontecendo dentro dele. O fato da cura dos pés era tão pequeno, perto daquilo que o Senhor estava curando dentro dele. Não era só o fato de curar um doente, mas era curar a identidade dele, era curar a alma dele, o espírito daquele homem. Ser aleijado naquele tempo era uma vergonha, era uma dependência, era uma vergonha que ele passava, a necessidade que ele vivia. A Bíblia diz que ele tinha 40 anos, você imagina o que é? Um homem que tinha vivido a sua vida naquela condição de miséria. Deus estava mudando a vida dele. Irmão, 40 fala de uma estação, fala de um tempo. Aquele homem viveu uma estação de miséria, sentado na beira da porta, olhando para o chão, esperando coisas naturais. Mas ele tem um encontro com o Espírito Santo através da vida de Pedro, e a vida dele é transformada. Ele, a partir daquele momento, a vida dele muda, aquela estação dele muda. Ele começa agora a levantar os olhos, a viver um milagre, a saltar e dar glória a Deus, a entender que o Senhor tinha um tempo determinado, e aquele tempo chegou para a transformação da vida dele. O que eu quero liberar sobre você é que esse tempo determinado também chegou para você. Que esse tempo do Senhor também chega na tua vida. O Senhor quer fazer milagre. O Senhor quer fazer e operar um milagre sobre você. Transformação. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele foi questionado pelas pessoas, foi questionado pela igreja, foi questionado pelos fariseus sobre o milagre. Sabe, muitas pessoas não entendem os milagres que você vai viver. Pessoas não vão entender aquilo que Deus está fazendo na tua vida, e vão questionar você, e vão vir e vão falar com você aquilo que o Senhor está fazendo. Mas, irmão, a glória de Deus dentro de você
tem que ser maior do que as críticas que você vai ouvir. Entende o que eu estou dizendo? A glória de Deus tem que ser maior do que as críticas que você talvez venha a ouvir. Aquele homem, quando as pessoas questionavam, ele olhava para os pés e ele viu um milagre. E quando ele viu um milagre, ele entendia que não importa o que as pessoas iriam dizer, importa que ele estava vivendo o milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Sempre haverá pessoas que vão se levantar e questionar e trazer dúvida e tentar fazer. Ah, será que esse era o aleijado mesmo? Ah, será que ele estava ali? Será que ele era aleijado mesmo? Quantas pessoas vão dizer para você, será que você foi curado mesmo? Mas você estava doente mesmo? Será que não foi aquele remedinho que te deram? Ah, mas você foi mesmo, você viveu um milagre mesmo? Será que esse dinheiro que veio, será que não estava já de outro jeito? O que eu quero reativar no teu coração e dizer para você, Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida e Ele vai fazer, Ele vai cumprir o que Ele tem que fazer. Se anima, se põe de pé e creia no que o Espírito de Deus está movendo sobre você. Eu quero que nessa manhã você receba essa palavra do teu Espírito no teu coração, que você se levante, que os teus pés sejam endireitados por aquilo que o Senhor está fazendo. Deus está endireitando os teus pés, Deus está curando os teus pés, Deus quer que você tenha uma caminhada santa. O desejo do coração de Deus é que você seja alguém que vai impactar pessoas. Aquele homem, depois que foi curado, ele foi impactando as pessoas. Você já imaginou o testemunho que ele dava, aquilo que ele contava, o que ele tinha vivido? O testemunho que ele contava ia impactando as pessoas, mudando. O que Deus quer é que você seja alguém que vai impactar essa geração com os milagres que Deus está fazendo na tua vida. Então hoje, pare de olhar para baixo e esperar de coisas naturais, mas que os teus olhos sejam erguidos hoje. E que você consiga ver o que Deus tem para você. Que você consiga ver o que o Senhor tem para a tua vida e para o teu coração. Eu quero orar por você agora e liberar essa palavra sobre a tua vida. Quero orar por você. Não vou esticar mais, não precisa esticar mais, porque o que o Espírito Santo tem para falar, Ele já falou. E o que Ele tem para ministrar na tua vida, Ele vai ministrar. Pai, eu quero colocar a vida, Senhor Deus, do meu irmão e da minha irmã agora diante do Senhor. Eu sei, ó Deus, o quanto o Senhor quer fazer e operar através da vida deles. Eu quero liberar que agora eles recebam um poder de cura sobre eles. Senhor Deus, faz os teus filhos olharem para cima, para verem a tua mão, o teu poder, que eles consigam olhar, tirar os olhos, Senhor, das coisas naturais e conseguirem olhar para o Senhor, conseguirem mudar o seu foco para olharem para o Senhor, da onde vem o milagre. Gera milagre sobre a vida de cada um deles. Gera milagre e resposta sobre cada um deles. Senhor Deus, nessa manhã, que teu Espírito, ó Deus, venha trabalhar, tocar cada um, Pai, gerando sobre eles resposta, gerando sobre eles a tua porção, gerando sobre eles do teu milagre, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que sejam tocados, impactados, restaurados, mudados. Senhor, que o teu nome, Pai, venha sobre eles com poder. Eu quero profetizar e dizer, Senhor, que hoje, eles vão viver o milagre. Hoje, eles vão ter respostas. Hoje, eles erguem os olhos, Pai, e eles entram pelas portas, Senhor. Lá no Salmo 100 diz, Senhor, que nós entramos pelas portas com ações de graça e com louvor. Eu quero liberar, Senhor, que os teus filhos nessa manhã entrem, Pai, pelas portas com ações de graça. Senhor Deus, toda deformidade seja tirada e que eles se tornem formosos como a porta é formosa. Senhor, em nome de Jesus, que toda deformidade saia e que, Senhor, a tua beleza seja achada sobre eles, a salvação, a cura, a libertação, o milagre. Pai, em nome de Jesus, essa é a verdade do Senhor, gerada sobre essa vida e sobre esse coração. Leva-os, ó Deus, a ter essa experiência e a viver essa porção, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe. Eu creio que o Senhor falou ao teu coração e ministrou sobre você. Que o Espírito Santo trabalhe sobre você. Amém? Se você pode, vai aí agora e clica aí, né? Compartilhe, dê o seu like, compartilhe aí o canal. Vamos divulgar o canal para que cresça, para que vá crescendo, amém? Vá também lá no Facebook, no Instagram, Apóstolo Sandro Valentim. Se inscreva, curta, siga, vai ser bom. Todo dia tem uma palavra, um devocional para você. Amanhã nós vamos estar fazendo a 5ª aula sobre os milagres de Pedro. Nós vamos estar falando sobre a sombra. O que era a sombra de Pedro que curava. Amanhã nós vamos estar falando sobre a sombra. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra esteja aí ardendo no teu coração e que você receba dessa porção em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Fique na paz e no shalom do Altíssimo na tua vida, em nome de Jesus. Shalom, shalom.